Olá, amigo ouvinte, começando a partir de agora o Ceará Notícias desta quinta-feira, véspera de carnaval, amanhã sexta-feira já é carnaval, tá começando o nosso final de semana, a quinta-feira, como diz a minha amiga Tainara Pinheiro, já é a sexta-feira moderna, né? Já é quase sexta. Quinta-feira aqui no estado do Ceará, em Fortaleza principalmente, é a Quinta do Caranguejo. Então, você gosta de caranguejo, de frutos do mar, o dia é hoje. Uma ótima quinta-feira para você, hoje dia 28 do mês de fevereiro, ao que tudo indica, o último dia do mês do ano, amanhã já é março, tá passando rápido, dia 1º de março, amanhã sexta-feira. Hoje, último dia do mês de fevereiro, você acompanha a partir de agora as notícias do Ceará, do Brasil e do mundo, com a marca da qualidade e do jornalismo de responsabilidade aqui da Rádio Ceará News. A nossa produção jornalística é dela, nossa estagiária de jornalismo, a Jéssica Tayane. Quem está comigo ainda é a Tainara Pinheiro, fazendo as produções das mídias sociais em geral da Rádio Ceará News, que você pode conferir de forma atualizada. O Instagram, onde você nos ouve, dá o play lá. No aplicativo da Rádio Ceará News, onde você lê as notícias e também nos ouve. Você ainda pode acompanhar o nosso programa ao vivo no Facebook e no YouTube, ao vivo simultaneamente. Você acompanha a nossa programação também ao vivo no nosso site, o www.cearanews, com SI, né, .com.br, www.cearanews.com.br. Você vai ver e ouvir no programa de hoje. Ceará Notícias. Ceará Notícias, que está apenas começando aqui na Rádio Ceará News. Olha, atenção, gente. No programa de hoje você vai ver, olha, sistema hídrico fecha primeiro mês da quadra chuvosa em 11%. Fortes chuvas trazem risco para açudes construídos irregularmente. Bolsonaro e Juan Guaidó reúnem-se hoje no Palácio do Planalto. Venezuela libera brasileiros retidos na fronteira. Denúncia sobre Eduardo Bolsonaro é enviada para a Vara Criminal de Brasília. Os acusados de torturar e matar 3 mulheres no estado do Ceará são condenados a mais de 335 anos de prisão. Comissão de acompanhamento da reforma fica para depois do carnaval. Câmara vota hoje mudança que permite que o Hospital da Mulher seja gerido por organizações sociais. Olha, pesquisas eleitorais podem ser proibidas 15 dias antes das eleições. E ainda, obras do aeroporto de Fortaleza ultrapassam 50% de execução. Prefeito Roberto Cláudio acompanha ações prestadas a famílias afetadas pelas chuvas. Colisão entre trens deixa 9 feridos no Rio e resgate de maquinista durou mais de 7 horas. A informação atualizada que nós temos é que, infelizmente, o maquinista veio a óbito. Ele não conseguiu, né? Essa câmera tá roubando o foco aqui, né? O maquinista não conseguiu, infelizmente, garantir aí a sua sobrevivência por conta disso, né? O maquinista bateu lá na traseira de outro trem no Rio de Janeiro, em uma estação, e muito guerreiro, segundo o pessoal do resgate, mas veio a óbito. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora, comigo, Eduardo Calegari, aqui no Ceará Notícias. Ceará Notícias. Olha, fevereiro é o primeiro mês da quadra chuvosa cearense e já atingiu, gente, cerca de 177 milímetros de precipitações, superando em 49,8% a média histórica para o período, que era de 118,6 milímetros, conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos. É a média da chuva que está caindo aqui em Fortaleza. FUNSEMI está dando esses dados. A situação hídrica do estado, contudo, está longe de ser satisfatória. Até ontem, o volume de água armazenado era de 2,8 bilhões de metros cúbicos, o que representa 11,16% da capacidade do sistema, no qual possui 18,62 bilhões de metros cúbicos. Conforme a resenha diária da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, a COGER, dos 155 açudes monitorados pela COGER no estado, 5 estão sangrando.
todos de pequeno porte. É o Batente, em Ocara, o Germinal, em Palmácia, o Maranguapinho, em Maranguape, Tijuquinha, em Baturité, e o São José 1, em Boa Viagem. O Cocó, que teve dias de sangria esse mês, está entre os 11, com volume superior a 90%. A maior parte dos 102 açudes está com o volume inferior a 30%. É o que passa a Coger. O maior reservatório cearense, o Castanhão, localizado na bacia do Médio Jaguaribe, está com apenas 3,48%. Em dia 27 de fevereiro, ontem, essa marca era de 2,22%. O melhor nível do açude do ano passado, observado entre os dias 8 e 11 de maio do último mês da quadra chuvosa. Em maio, ele atingiu 8,7% da capacidade. Já o volume recorde é de 14 de maio de 2019, com 96,79%. A situação não é muito diferente dos outros principais reservatórios do Ceará. É isso mesmo. A situação não é muito legal, né? Os açudes de Oroz e Banabuiú, eles acumulam respectivamente 5,41% e 5,81% de suas capacidades. No dia 27 de fevereiro do ano passado, conforme os dados do portal hidrológico da Coger. O Oroz tinha um volume um pouco maior que o atual, de 5,82%. Já o Banabuiú tinha apenas 0,45% de água armazenada. As informações é do jornal O Povo. Enquanto a Jéssica aqui me dá um auxílio, pode botar no lugar dessa, trocando aqui a câmera para mim. Olha só como ela é uma estagiária dedicada, olha aí. Entende de câmera também, tá certo? Tá aqui, ela tá dando um auxílio, que essa outra câmera tá deixando aqui o meu rosto desfocado. Tudo bem que eu não sou lá essa referência de beleza, mas para ficar com o rosto desfocado não dá certo, né? Essa aí, Jéssica, tá ok? Vamos trocar no ar mesmo, né? Olha aí. Pronto. Melhorou agora. Muito obrigado aqui, auxílio da nossa amiga estagiária. Pá, trocou pra cá. Agora sim. Agora ficou bacana. Obrigado. Tá acompanhando o nosso programa a minha amiga Jéssica Tayane, que nos dá também esse auxílio. A parte técnica aqui da rádio estava desfocado a câmera. Nós conseguimos corrigir por aqui esse problema. Agora sim, ficou legal. Bacana. Muito bem, gente. Você que está acompanhando o nosso programa, está acompanhando o Ceará Notícias comigo, Eduardo Calegari, aqui na Rádio Ceará News, tem mais informação. Nesse período de chuvas no sertão cearense, há milhares de barreiros com pequenos e médios açudes construídos em fazendas, feitos, é claro, para reservar, represar aí a água, representando os riachos e córregos. A ampla maioria é feita sem o acompanhamento técnico de engenheiros e empresas especializadas em obra hidráulica e geológica. O risco de rompimento dessas estruturas é permanente quando ocorrem as pesadas chuvas. Um exemplo mais recente ocorreu em Solonópole, no sertão central. Um açude que barrava o riacho Zé Nunes, construído na fazenda Vila Zenaide, arrombou e por pouco não ocorreu uma tragédia. O reservatório ficava a apenas 3 quilômetros da cidade. Nos últimos anos, graças a financiamento dos bancos oficiais, como o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste, houve um aumento na construção de açudes em fazendas. A necessidade de reserva de água, agravada no atual ciclo de chuvas, abaixou a média histórica, iniciando no ano de 2012 e impulsionou a construção de pequenos reservatórios em propriedades. Não é fato raro a destruição de açudes em períodos chuvosos, vem acontecendo por conta, é claro, dessa falta de orientação profissional na construção de açudes. O professor do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Universidade Federal do Ceará, o Silvano Dantas, observou que os reservatórios de pequeno porte deveriam ser projetados e construídos seguindo os princípios mínimos de engenharia. As informações são do Diário do Nordeste. É preciso ter um pouco de cautela, não é? Não é porque você tem uma certa experiência na construção aí de prédios, de casas, que você vai construir um açude, né? Uma barreira ali represando água lá na sua propriedade, no sítio ou na fazenda. Tem que ter um pouco de técnica específica para isso, para que não ocorram, como aconteceu aí na cidade de Solonópole, a prévia de uma tragédia. Nós já temos tragédias demais
estão acontecendo no país. Esse ano de 2019 não começou tão bem, situação gravíssima em diversos pontos. Estourou o ano das barragens. Infelizmente, nós tivemos aí acidentes e pessoas que foram desapropriadas de suas residências em outras cidades ali de Minas Gerais para garantir a segurança, né? De açudes que já estavam em forma de descomissionamento pela própria Vale, que era responsável, a empresa gestora dessas barragens lá em Minas Gerais. Né? Pessoas já perderam suas casas, os que perderam as casas previamente, né, foram avisados e removidos, porque infelizmente lá em Brumadinho muita gente perdeu tudo e perdeu a vida. 11h16, você está acompanhando o Ceará Notícias comigo, Eduardo Calegari. Quero convidar você para curtir o nosso programa nas redes sociais. Aí na tela tem o Instagram da Rádio Ceará News, @Rádio Ceará News. Esse Instagram que aparece aí na tela, tá certo? O nosso site é o www.cearanews.com.br, www.cearanews.com.br. Nós estamos também ao vivo no YouTube. Vale muito a pena você conferir o nosso programa. Dê um pulinho por lá, curta, compartilhe, comente a programação da Rádio Ceará News também nas redes sociais. A você que está acompanhando o programa no Facebook, muito obrigado pelo carinho da audiência. Você no Face, que está ligado com a gente. Você também que está conectado na programação pelos aplicativos de rádio, está ouvindo a Rádio Ceará News aí pelo seu celular, no aplicativo. Você que não baixou, baixe o nosso aplicativo e fique bem informado comigo aqui na programação da Ceará News. Quero mandar um abraço aqui para o Marcelo Rocha, que já está acompanhando. Daqui a pouquinho tem um recado dele no programa. Hoje tem Colabore Nova aqui na Rádio Ceará News. O Marcelo Rocha tem um programa super bacana que começa a partir das 3 horas da tarde na Ceará News, tá certo? Vamos lá, gente, continuando com informações. Olha, o Bolsonaro e o Juan Guaidó se encontraram, isso mesmo, foi recebido aí, reúnem-se hoje a partir de 2 horas da tarde com o presidente Jair Bolsonaro e também com o ministro de Relações Exteriores, o Ernesto Araújo. Vamos conferir agora mais informações na reportagem do Vitor Ribeiro, da Rádio Nacional, que traz mais detalhes dessa visita do Juan Guaidó ao Palácio do Planalto. Acompanhe. Apesar de o governo brasileiro reconhecer a legitimidade do autoproclamado presidente em exercício da Venezuela, Juan Guaidó, ele não será recebido com honras de chefe de Estado. A visita oficial nesta quinta-feira será o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, no Palácio Itamaraty, como informou o porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rego Barros. O nosso presidente receberá o presidente encarregado da Venezuela, o Guaidó, aqui no Palácio do Planalto, em uma visita pessoal, já que o presidente Guaidó será recebido oficialmente pelo ministro das Relações Exteriores no nosso Itamaraty. A reunião informal entre Juan Guaidó e Jair Bolsonaro será no Palácio do Planalto às 2 horas da tarde. Ainda sobre a Venezuela, o Conselho de Defesa Nacional declarou interesses de soberania e segurança nacional sobre a obra da linha de transmissão que vai ligar a usina hidrelétrica de Tucuruí, no Amazonas, até o estado de Roraima. Metade da energia elétrica consumida pelos roraimenses vem do país vizinho e o estado é o único que ainda não faz parte do Sistema Interligado Nacional de Eletricidade. A expectativa do governo é de concluir a obra do linhão de Tucuruí no fim do mandato de Jair Bolsonaro. De acordo com o porta-voz Otávio do Rego Barros, a decisão tomada nesta quarta-feira pelo Conselho de Defesa Nacional vai acelerar os processos burocráticos e a análise de licenças ambientais. O Conselho de Defesa Nacional, ao reunir-se e definir como uma obra que vai prover segurança e defesa nacional, pode saltar alguns dos desafios, questões ambientais que estão a serem solucionadas pelo meio ambiente e, eventualmente, questões da área indígena. Nós iremos, por sempre, consultá-los, mas, obviamente, o interesse da soberania nacional tem que ser imaginado acima de determinadas questões. A construção da linha de transmissão começou em 2011, deveria ter sido concluída em 2015, mas foi interrompida. O ex-presidente Michel Temer chegou a anunciar a retomada no ano passado, mas não ocorreu. Agora, a nova previsão é de que os trabalhos do linhão de Tucuruí recomecem a partir do mês de julho e durem aproximadamente 3 anos. Da Rádio Nacional em Brasília,
Vitor Ribeiro. Vitor Ribeiro, da Rádio Nacional de Brasília. Como você pôde acompanhar aí, o Brasil reconhece o Juan Guaidó como presidente interino lá da Venezuela, mas ele não será recebido com honras diplomáticas, não será recebido como chefe de Estado. O ministro das Relações Exteriores vai encontrar o Juan Guaidó, né, para tentar conversar e, de certa forma, descobrir a real situação que se encontra a Venezuela, o nosso país vizinho, também dando apoio a Juan Guaidó. É claro e é sabido que o vice-presidente Hamilton Mourão, um dos responsáveis pela negociação Brasil-Venezuela, disse que não vai atacar a Venezuela de forma alguma, mas que o país está preparado para, caso dê a louca lá no presidente da Venezuela, né, o Nicolás Maduro, o Brasil esteja bem distante da fronteira, mas para proteger a soberania nacional. 11 horas e 21 minutos, quero dar um abraço especial aqui para o seu José Carlos Barradas, é o nosso ouvinte número 1, não só do meu programa, mas de toda a programação da Rádio Ceará News. Muito obrigado. Sou José Carlos Barradas, mais conhecido também como meu pai. O homem está na audiência. Tá certo, tem que contar primeiro com o pai para ouvir o programa. A todos também que acompanham o nosso programa, muito obrigado pelo carinho da audiência. Quero mandar um abraço também para você que se liga na programação da Rádio Ceará News em todo o país e também fora. O Marcelo Medeiros está sempre alertando aqui que o pessoal até no Japão estão acompanhando o nosso programa. É a vantagem da internet e você pode acompanhar a nossa programação ao vivo. Quero mandar um abraço também aqui para o Paulo Veras, que está acompanhando também o nosso programa, o Marcelo Rocha, o Djalma Nunes também está ligado e o Glaudson Pereira também acompanhando o nosso programa ao vivo. Vamos com mais informações aqui no Ceará Notícias. Ceará Notícias. Olha, mais de 150 brasileiros que estavam na Venezuela conseguiram retornar ao Brasil. A fronteira está fechada desde a semana passada, quinta-feira, dia 21, né? Por ordens do Nicolás Maduro. Brasileiros voltaram ao Brasil. Confira agora mais informações com a Luana Karen, da Rede Nacional de Rádio. Luaninha trazendo informações pra gente aqui no programa. 152 brasileiros que estavam na Venezuela conseguiram retornar ao Brasil. A fronteira está fechada desde a quinta-feira da semana passada por ordem do regime de Nicolás Maduro. Ontem foi autorizada a abertura parcial da fronteira para o retorno dos brasileiros. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, a negociação foi feita pelo consulado brasileiro que fica na cidade venezuelana de Santa Helena do Guairém. Ainda segundo o Ministério das Relações Exteriores, os outros consulados do Brasil na Venezuela informaram que no momento não há cidadãos brasileiros querendo retornar. O governo brasileiro continua acompanhando a situação da fronteira. Agentes da Polícia Rodoviária Federal e do Exército Brasileiro estão na região. Sem a passagem da ajuda humanitária, a falta de alimentos e medicamentos está se agravando ainda mais. Na cidade venezuelana de Santa Helena do Guairém, que fica a cerca de 15 quilômetros da fronteira com o Brasil, há relatos de que faltam os produtos mais básicos. Bem, infelizmente a crise que assola a Venezuela por conta do Nicolás Maduro, é claro que está negando inclusive a ajuda humanitária. Esse cara quer matar o povo. Complicada a situação da Venezuela. Países do mundo inteiro ofertando ajuda, colaborando para que o povo, né, realmente possa ter o direito à vida garantido. Mais uma vez eu repito a frase aqui do Nicolás Maduro, de que ele teria, que não estava precisando de esmola nenhuma, né, que poderia comprar toda a ajuda, aliás, comprar toda a comida, alimentos, enfim, que o Brasil pudesse ofertar. Tá se negando a ajuda humanitária, é importante sempre ressaltar. Bom, olha, notícia aqui do Estadão, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, decidiu atender a pedido da Procuradoria-Geral da República e encaminhou para a primeira instância a denúncia contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL, sobre uma suposta ameaça a uma jornalista. O caso deve ser analisado agora por uma das varas criminais de Brasília. No caso de Eduardo Bolsonaro, a Procuradoria-Geral da República ofereceu no ano passado denúncia contra o filho do presidente por suposta ameaça a uma jornalista com quem teria tido um relacionamento. De acordo com a denúncia, o parlamentar enviou várias mensagens à jornalista Patrícia Leles, dizendo que ela se arrependeria de ter nascido e ele iria acabar
com a vida dela. Em sua decisão, Barroso destacou que o plenário do Supremo decidiu no ano passado que o foro privilegiado dos parlamentares se aplica apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e com eles relacionados. Em novembro do ano passado, a defesa de Eduardo Bolsonaro informou a Barroso que não aceitaria a proposta de transação penal formulada pela Procuradoria-Geral da República. A transação penal é uma espécie de acordo firmado entre o acusado e o Ministério Público em que são oferecidas penas alternativas ao denunciado em troca do arquivamento do processo. Os advogados que representam Eduardo Bolsonaro alegam que o deputado é inocente das acusações que lhe foram feitas e que, por isso, não haverá motivos para aceitar a proposta. As informações são do Estadão. Ceará Notícias. Ceará Notícias na Rádio Ceará News. Olha, 5 acusados de torturar e matar 3 mulheres numa área do Mangue do bairro Vila Velha há cerca de um ano foram condenados, apenas que somam 335 anos e 6 meses de prisão a serem cumpridos inicialmente em regime fechado. A decisão foi proferida na madrugada de hoje, quinta-feira, pelo juiz Vitor Nunes Barroso, titular da terceira vara do júri, no Fórum Clóvis Bevilacqua, em Fortaleza. O julgamento teve início na manhã de ontem, quarta-feira. As informações foram confirmadas pela assessoria do Tribunal de Justiça do Ceará. O réu Francisco Robson de Souza Gomes, que está preso na Penitenciária Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, foi condenado a 85 anos e 6 meses de prisão. O acusado foi julgado por videoconferência. Já Bruno Araújo de Oliveira, Geilson Lopes Pires, Rogério Araújo de Freitas e Júlio César Clemente da Silva foram sentenciados, respectivamente, a 78 anos e 6 meses. Outro a 85 anos e o outro a 78 anos, 8 anos e 6 meses. Todos, inicialmente, em regime fechado. O julgamento teve a defesa de Sulamita Teixeira e a acusação da promotora Josiana França. Os 5 homens planejaram e executaram as mortes de Nara Aline Mota, de 23 anos, Darciele Anselmo de Alencar, de 31 anos, e Ingrid Teixeira Ferreira, de 22 anos. O crime foi filmado e divulgado em redes sociais. Os assassinatos aconteceram em março de 2018 e os corpos das vítimas só foram encontrados 6 dias depois, enterrados em um buraco próximo ao local das mortes, no bairro Vila Velha. Os réus foram julgados por 3 homicídios triplamente qualificados, por motivo torpe, meio cruel e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Destruição e ocultação dos cadáveres, com participação em organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e tortura. O crime teria sido motivado pela rivalidade entre facções criminosas. Segundo Josiana França, o réu Francisco Robson, conhecido como Mitol, deu ordem ao seu braço direito, Geilson Lopes Pires, o G, a morte de Nara deveria seguir o modelo do grupo do Estado Islâmico, internacionalmente conhecido como extremismo. A cena do cumprimento foi amplamente compartilhada e ainda hoje permanece como prova da barbárie que se tornou a briga de facções pelo domínio de territórios. Infelizmente a gente tem aí e espera que a lei mude, né? Que como a gente leu nessa notícia aí, inicialmente todas as penas serão em regime fechado. A lei do Brasil ainda é muito falha, né? Se esses rapazes cumprirem essa pena, se o comportamento for bom, se eles trabalharem lá dentro da prisão, podem ter uma pena um pouco mais branda, né? Porque há a progressão dos regimes, né? E eles podem, inclusive, ser liberados mais cedo. A pena foi alta. Ganhou menos aí, teve 75 anos de cadeia. No Brasil, 35 anos, se não me engano, é a pena máxima, né? Se não me falha a memória, eu posso estar enganado. Mas, abatendo todos os recursos, ao que tudo indica, a promotoria garantiu aí em que eles fiquem pelo menos 30 anos na cadeia. 3 pessoas foram mortas, ordenadas por chefes de facções criminosas. Triste informação. A boa notícia aí é que eles realmente responderam um pouco mais de um ano depois dos crimes, né? E foram julgados e condenados. E agora, pelo menos as vítimas
dessas 3 pessoas que foram assassinadas. Uma delas, inclusive, foi assassinada porque estava no lugar errado e na hora errada. 2 eram alvos, né? Já era programado o assassinato dessas 2 e uma terceira, porque estava em companhia. Aquele negócio do dia errado e a hora errada, né? E acabou sendo morta para evitar provas contra eles, né? Triste informação. Olha, a comissão de acompanhamento da reforma da Previdência teve que ficar para depois do Carnaval. Um país que tudo só começa depois do Carnaval, a comissão de planejamento da reforma da Previdência não podia ser diferente, né? Pois bem, não era uma das decisões do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Partido Democratas, mas ele já confirmou a criação de uma comissão de acompanhamento. Vamos conferir agora a notícia da Érica Christian, da Rádio Senado, que traz mais detalhes pra gente sobre esse assunto. Érica Christian, com informações aqui no nosso programa. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, confirmou a criação da Comissão Especial de Acompanhamento da Reforma da Previdência. O colegiado, formado por 9 senadores, levará para a Câmara dos Deputados sugestões dos senadores sobre as mudanças nas regras de aposentadoria. Davi Alcolumbre explicou que a comissão será efetivamente criada após a Câmara dos Deputados instalar a Comissão de Constituição e Justiça, primeiro local de discussão da reforma da Previdência. Não convém nós montarmos essa comissão especial sem estar a matéria ainda recepcionada na CCJ. Então, nós decidimos aguardar para depois do Carnaval, para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados montar a sua composição, e a partir do momento que a comissão da Câmara estiver composta, nós vamos constituir a nossa comissão de acompanhamento. Provável relator da comissão de acompanhamento, o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, afirmou que se as sugestões do Senado já forem acatadas pela Câmara, a reforma da Previdência poderá ser aprovada até julho. Essa comissão que tem como objetivo dar uma acelerada grande no projeto quando chegar aqui no Senado. Nós queremos acompanhar de pertinho tudo que está acontecendo, as discussões que estão acontecendo na Câmara e, ao mesmo tempo, levar também as sugestões que possam sair aqui do Senado. Entre os pontos da reforma da Previdência que deverão ser modificados pelos senadores está a mudança no pagamento do benefício de prestação continuada, o BPC, a idosos pobres. Da Rádio Senado, Érica Christian. Érica Christian, da Rádio Senado, trazendo informações da programação do Ceará Notícias. Olha, foi aprovada em comissão na Câmara de Vereadores de Fortaleza ontem a mudança na lei que permite que o Hospital Maternidade Doutora Zilda Arnes, o Hospital da Mulher, passe a ser gerido por uma organização social. Deve ir a plenário ainda hoje na casa. As 2 alterações previstas na mensagem enviada pela Prefeitura ao Legislativo do ano passado flexibilizam o artigo 2 e 3 da lei que rege a contratação de organizações sociais. Uma das sugestões do passo extingue a obrigatoriedade de indicação de membros do poder público para o conselho gestor da organização social, tornando-a facultativa e, é claro, dependente do tipo de contrato. A organização pode ou não dispor de membros da Prefeitura como parte do grupo, cuja a função, é claro, acompanhar a execução dos trabalhos estabelecidos. A segunda mudança proposta se refere ao modelo de incorporação do patrimônio de uma organização ao município, nos casos de extinção ou desqualificação da entidade, limitando-a apenas aos contratos de gestão e não ao patrimônio integral da organização. De acordo com o vereador Guilherme Sampaio, do PT, as 2 alterações juntas modificam a lei em alguns pontos que atendem ao objetivo da Prefeitura em relação a terceirizar a gestão de algumas unidades hospitalares e unidades básicas de saúde do município. Um dos integrantes da Comissão Conjunta de Legislação e Orçamento, o petista, que votou contra a medida, criticou o projeto. Segundo ele, o Executivo Municipal propôs a retirada dessa obrigatoriedade de representantes do Estado para atender à possibilidade da contratação da Sejan. Para quem não sabe, Sejan é o Centro de Estudos de Pesquisas Dr. João Amorim, uma organização social cuja sede fica em São Paulo e opera em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein. O parlamentar afirmou que em uma reunião da Sejan com o Hospital da Mulher no dia 4 de fevereiro foi questionado a lisura dessa possível contratação, quando o edital ainda não teria sido nem lançado.
Além do Hospital da Mulher, Sampaio também informa que a Sejan, caso concorra e vença o edital público a ser lançado pela Prefeitura, estaria encarregada ainda da gestão do Hospital Nossa Senhora da Conceição e de uma policlínica, unidade de saúde e o futuro hospital infantil previsto para funcionar ao anexo ao Hospital da Mulher. Vice-líder da Prefeitura de Fortaleza na Câmara, o vereador Renan Colares, do PDT, rebateu os questionamentos levantados pelo colega de parlamento. Colares afirmou que em uma chamada pública, se tiver mais de uma interessada, tem concorrência semelhante ao modelo de uma licitação. As informações são do jornal O Povo, que procurou a Prefeitura e que afirmou que não comentaria a matéria que está em trâmite na Câmara. No caso, a Prefeitura não comentaria a respeito desse assunto. O pessoal está levantando suspeitas que haveria uma preferência para a contratação da Sejan. O opositor às ideias da Prefeitura na Câmara disse que há algo a se destacar, além desta parceria, de uma possível flexibilização de uma empresa, a mesma empresa que administra o Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo. É necessário que se faça uma investigação prévia, haja vista a negociação que teria sido feita antes, né? São afirmações que foram colocadas aqui. O parlamentar disse que em algum momento, agora, perto dessas mudanças, teria tido uma reunião, né, entre aspas, com representantes da Sejan, antes mesmo de ser colocada, de ser aberta uma licitação, de ter uma necessidade para que seja feita essa parceria. O opositor aí, o parlamentar, né, afirmou aí que essa reunião ocorreu com o pessoal aí do Hospital da Mulher no dia 4 de fevereiro, né? E questionou a lisura dessa possível contratação. Vamos aguardar aí os resultados dessa informação e saber que futuro se dá a essas 4 unidades hospitalares aqui em Fortaleza. Olha, gente, as pesquisas eleitorais podem ser proibidas 15 dias antes das eleições. Isso é bom? Isso é ruim? Vamos conferir agora mais detalhes com informações do Maurício de Sante, da Rádio Senado, que traz detalhes pra gente aqui na programação da Rádio Ceará News. Maurício de Sante com detalhes pra gente aqui no nosso programa. O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, quer proibir as pesquisas eleitorais nas 2 semanas que antecedem as eleições. Insistir na divulgação será considerado crime, com pena de prisão de 6 meses a 1 ano e pagamento de multa, que pode variar de R$ 53 mil a R$ 106 mil. Não é uma novidade. Isso já se pratica em outros países, na França, na Itália. O que nós entendemos é que essas pesquisas distorcem, elas conduzem, elas sinalizam muitas vezes equivocadamente e levam os eleitores ao equívoco. O senador Jorge Cajuru, do PSB, quer incluir os veículos de comunicação nas punições estabelecidas pelo projeto. Ele lembrou um caso em Goiás em que uma emissora de televisão divulgou várias vezes ao longo da campanha um mesmo levantamento, feito nas primeiras semanas do período eleitoral, que dava ampla vantagem a um determinado candidato. O veículo de comunicação, ele fez parte, ele foi cúmplice. Às vezes, ele é tão corrupto quanto o Instituto de Pesquisa. Já o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, lembrou que os institutos de pesquisa cometeram erros grosseiros nas últimas eleições, especialmente nos levantamentos para os governos estaduais e para o Senado. Ele mesmo não estava entre os eleitos até as vésperas das eleições de outubro. Major Olímpio acha que muitos desses erros são propositais e devem ser responsabilizados. É hora de nós escracharmos para a sociedade brasileira o que essas pessoas, o que essas empresas fazem, manipulando literalmente. É um escárnio com a população. O projeto de Álvaro Dias segue para a análise da Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Senado, Maurício de Sante. Maurício de Sante, da Rádio Senado, com informações pra gente aqui na programação da Rádio Ceará News. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência, da sua paciência. Nosso programa fica por aqui. Voltamos amanhã, a partir de 11 horas da manhã, com mais notícias aqui na Rádio Ceará News. Um forte abraço a todos, juízo e até amanhã. Você ouviu Ceará Notícias.
Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.